Será que a tua empresa é uma empresa saudável? Ou será que a empresa onde tu trabalhas é uma empresa saudável? Porque muitos gestores e pessoas responsáveis por empresa consideram saudável, pode não ser aquilo que os contabilistas consideram saudável. E é um bocadinho isso que nós vamos desmistificar hoje. O que é uma empresa saudável para os contabilistas? Anda daí? Nós temos muito para te contar. Andreina, então, para os contabilistas, o que é uma empresa saudável? Assim, eu acho que antes de qualquer falarmos sobre o decorrer da empresa, eu acho que nós devemos primeiro falar sobre uma situação que é a seguinte. Quando quer abrir uma empresa, não é? Eu acho que é importante primeiro saber certas coisas. Acho que devem consultar um contabilista ou um consultor, seja o que for, no sentido de ver o que tipo de atividade vai ser, qual a sua previsão, qual a sua perspectiva, o que é que acham que deve Melhorar, funcionar, os impostos que vão decorrer dessa situação também, que é mesmo muito importante, quer a nível de finanças, quer a nível de segurança social. Por isso, eu acho que o que é importante antes de iniciar uma empresa, deve primeiro ver o tipo de atividade a sua concorrência, é tipo um estudo de mercado. Exatamente. Acho que é importante uma pessoa fazer um bocadinho um estudo de mercado antes de... E no decorrer da empresa ir vendo como é que está a acontecer a situação. Pronto. Primeiro lugar que deve ter sempre em atenção é os impostos. Os impostos são a primeira coisa que eu acho que deve uma empresa ter essa noção. É isso que eu acho que, na minha opinião. Exatamente. Eu sei que muitas pessoas dizem, os impostos. A primeira coisa é primeiro ver as vendas. Não. Eu acho que é importante os impostos. Porquê? Porque é no sentido de que saber com o que vai pagar. Porque isso vai ter que ser mesmo pagar. Exatamente. Independentemente de forma a gerir. Por isso é importante saber que os impostos que deve pagar e o que está a pagar. E realmente, porque a maior parte das empresas, por exemplo, principalmente microempresas e pequenas e médias empresas, tem uma carga fiscal grande, quer a nível de segurança social, quer a nível da ativa. E então o que é que acontece? Acontece que às vezes há empresas, como eu já tinha-te falado, acho que já tínhamos falado sobre isso, que há empresas que basicamente trabalham para dizer, eu só trabalho para o Estado, eu só pago impostos. Por isso, o que é importante é verificar também primeiro os impostos que vão pagar e a situação. E tentar perceber se a empresa poderá depois aguentar esses impostos. É isso mesmo. Depois também tem outra situação, aí sim, pronto, a empresa começa a faturar, começa a ver a sua faturação e também e há um imposto que às vezes as pessoas, por norma, às vezes esquecem-se. Lembram-se muito do IRC, lembram-se muito do final do ano, mas esquecem-se que trimestralmente têm que pagar IVA. Então, uma das formas que deve proceder e deve ser sempre feito nas empresas que o possam fazer, não é? Mas deve ser sempre um procedimento desde o início, é a parte do IVA que fatura, o IVA liquidado ou o IVA que é entregue ao Estado, deve colocar essa parte sempre de lado. Não contar com esse dinheiro. Acho que é a forma... Voltamos à velha máxima, o IVA é sagrado. E se não viram este vídeo, eu vou deixar o card lá em cima ou deste lado, eu já não sei como é que vai ficar o vídeo, mas vejam depois quando este vídeo terminar, esse vídeo. Porque a maior parte das empresas, neste caso... É isso a situação às vezes que acontece, por exemplo, é que têm um IVA para pagar e devem desde o início pensar isso. Por exemplo, vou dar um exemplo, eu sempre aos clientes, a primeira coisa que eu também, uma das coisas que digo é sempre, pensem que esse IVA não é vosso e pensem que esse dinheiro não é vosso, vocês guardam esse dinheiro, quando for o pagamento do IVA, já está lá de lado, sim. Aliás, foi uma das primeiras coisas que tu me disseste a mim, não é? Claro. Tu guarda o dinheiro do IVA, põe o dinheiro do IVA de lado, porque esse dinheiro não é teu, isso vais ter que devolver ao Estado. Depois eu acho que devem ter atenção inicialmente também ao tipo de investimento que possam vir a fazer na empresa. Não é fazer investimentos e realmente depois de repente investem muito e não têm retorno do investimento. Tão rápido como pensam. Exatamente. Sim. É assim, podem ter o retorno mais tarde mas sim. Realmente tão rápido não. Exatamente. Por isso devem pensar em focar-se estrategicamente naquilo que realmente querem incidir. Exatamente. Acho que isso é o principal. Não, agora muita quantidade, não. Algumas situações estratégicas com qualidade que lhes permita atingir o objetivo que é obter a maior faturação, a nível de faturação.
Depois, com o crescimento da empresa, também terem atenção, que é o tipo de investimento como carros, como pedir empréstimos bancários e também a nível de trabalhadores. Tem que ter também atenção a isso, porque são custos que às vezes as empresas vão adquirir, por exemplo, agora vou investir em alguma coisa, vou pedir crédito. E depois começa a ser um bocado bola de neve. Bola de neve, porque depois é crédito, depois não conseguem este crédito, depois é uma conta calcionada, depois é isto, depois é aquilo, depois já abre outro banco. Outra das coisas muito importantes é que as empresas devem, eu acho, ao meu entendimento, Claro. acho que as empresas devem ter o mínimo de instituições bancárias possíveis. Uma basta, duas, mas mais do que isso não, porque depois o dinheiro passa para aqui, depois tem que não sei o quê, depois tem que andar aqui a saltar muito, depois pede o empréstimo deste, depois pede o empréstimo daquele, E depois é muito fácil perder o controle. controle da situação. Exatamente. Acho que é importante também ter a noção de que banco É um bocadinho seguir aquela lógica, não é, que nós falamos um bocadinho para particulares, não é? Que é tipo, aquelas pessoas têm um cartão disto, um cartão de crédito para isto, um cartão desta instituição, daquela, da outra, e depois quando dão conta, eu estou cheio de créditos, claro. Tipo, agora tenho que pagar este cartão, agora tenho que pagar aquele, e acaba, isso é uma mentalidade que não se deve levar, se calhar, para, já não se deve ter a nível particular, não é? Mas também não se deve levar para Sim, a empresa, e é importante também no sentido de procurar benefícios que lhe permitam ter rendimento extra à faturação. Entendes? Por exemplo, um depósito a prazo, agora acho que já existe PPRs para empresas, esse tipo de situações também podem fazer, claro que sim, todo tipo de investimentos que possam fazer, que lhe gerem rendimento extra, que lhe proporcionem aqui também um equilíbrio entre as despesas e os rendimentos, entre os gastos e os rendimentos. Por isso é importante também essa parte, não é só olhar para ali e pronto, já estou a fazer um faturação, não. Tem que estar sempre atento a isso também. E realmente, a nível de trabalhadores, ter a noção, realmente, a carga fiscal que existe para ter um funcionário. Não é só dizer vou contratar e ter também alguns benefícios com isso. Principalmente, e buscar, por exemplo, agora ter benefícios, por exemplo, estágios, do IFP, esse tipo de coisas que pode dar à origem a algum rendimento. Claro que isso depois tem regras, em manter um trabalhador, também temos de ter a noção disso. Exatamente. E também qual é realmente o custo do funcionário, não é só dizer, pronto, eu vou pagar a segurança, não. Nós temos de ter a noção de tudo, do panorama total, desde o seguro, ao salário, ao pagamento da segurança, ou seja, todo o tipo de encargos que deve ter com um funcionário. Por isso, é sempre importante também avaliar esse tipo de gasto. Ter outra situação aqui em causa que é a seguinte. Nós temos que pensar, quando fazemos um preço, por exemplo, imagina, vendemos produtos, ou prestamos um serviço a uma empresa, a clientes, não é? São os clientes que nos vão pagar. Ter também um bocadinho a noção de que qual a margem realmente necessária para poder ter o proveito, ter o rendimento disso. Exatamente. Porque às vezes as pessoas não têm a noção. E é preciso ter uma panóplia de toda a envolvente da empresa, exatamente, quer interna, quer externa. Então nós temos de ter a noção, por exemplo, imagina que a gente tem um produto, ou toda esta exemplo, uma indústria, temos um produto ou uma prestação de serviço, nós temos de ter a noção de que a nossa mão de obra, temos de ter a noção do que gastamos com a eletricidade, por exemplo, ou com água, seja que tipo de produto for, comunicações, nós temos de ter sempre a nossa envolvente externa e a nossa envolvente interna. Exatamente, porque há muitas pessoas, por exemplo, fazem confecção de bolos, não é? E fazem só, por exemplo, as sim, contas aos produtos, à farinha, ao açúcar, não sei o quê, mas depois esquecem-se de contabilizar a água, não é? A luz. Ou seja, tudo isso entra para a nossa margem, exatamente, que deve ter antes do IVA. Exatamente, Por exemplo. Por isso, nós temos de ter a noção que primeiro é a margem e depois é o IVA. Ou seja, nós temos de ter a noção um bocadinho de que o preço que devemos. Eu sei que depois dizem, relativamente à concorrência, depois. É assim, também temos de ter a noção da envolvente externa. Tanto os fornecedores como clientes, e até o nosso, como é que está a nossa inflação, como é que está o nosso mercado, esse tipo de situações. E os próprios produtos iniciais, não é? Sim, e a nossa concorrência, e também a nossa concorrência. Ou seja, nós temos de ter aqui uma noção um bocadinho das coisas. E eu não estou a dizer que, de cada só em quantas uma pessoa, não, mais ou menos um equilíbrio. Exatamente. Uma média. Depois ajustamos aqui a média, exatamente, não é? Também, é isso também temos de ter a noção. Porque às vezes a gente diz, eu faturo, só tenho gastos.
Pronto, e tentar ao máximo, por exemplo, ter a noção também, e por fim, eu acho que é ter a noção, às vezes é assim, não é na venda que está o segredo, é na compra. Depende do tipo de atividade. Sim, mas por norma. Sim. Por norma. Às vezes é na venda que está o segredo. Às vezes é nos gastos que está o segredo. O gastar menos, o comprar menos, também não ter muito estoque. Isso também é importante. Fazer essa gestão, fazer essa inventarização até mensal. Exatamente. Ter esta ideia de que uma empresa requer, é como se fosse uma planta, estar sempre a regar e a cuidar, não é deixar essa situação. Outra coisa que é importante, e que eu acho também que deve ser tido em conta, é o tipo de cliente. Às vezes é assim, tem-se clientes, mas eles não pagam, ou não pagam a tempo, ou não pagam nos momentos certos, ou estão com dificuldades. Exatamente. E nós, para que é que vamos ter um cliente que só nos dá dores de cabeça? Exatamente. Por isso é sempre bom também ter atenção à qualidade e não só à quantidade. Porque às vezes as pessoas têm a noção de que só tenho 2 clientes ou 3. Ai meu Deus, eu tenho que ter mais clientes porque depois podem falhar estes clientes, pode acontecer alguma coisa. Sim. Nós também temos que ter a noção disso. Às vezes mais vale ter poucos, mas terem bons e que pagam-nos certinho, a tempo e horas, do que termos clientes que não pagam ou que andamos sempre ou vamos sempre a prestações, é isso. Pronto. E também ter a noção de que quando existe isso, acionar mecanismos para não esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos, como acontece muitas vezes. Isso está a acumular dívida para os clientes. É isso, e depois não é isso. E depois a questão é que temos salários também, não é? Porque depois temos gastos nossos, e temos gastos com salários, e temos gastos com a nossa empresa, que também temos que os pagar. Exatamente. E temos fornecedores que também temos que os pagar. Exatamente. Por isso é que eu acho que é importante nós também termos a noção de que não viver sempre a sobressalto, tentar equilibrar a situação da empresa. Estar sempre, não é estar sempre todo o dia, toda a hora, não estou a dizer isso, mas ter uma noção de dinheiro que está perdido na rua. E realmente, e realmente não necessitar tanto de instituições bancárias, também é muito. Eu sei que isto aqui para os bancos é um bocado já. Exato. Mas todos os bancos já não bastava. Não, mas não é isso. Mas é assim, ter também a noção de que bancos é que lhe pode dar melhores condições. Exatamente. Não é só estar no banco, porque já estou há anos no banco, porque isso já era antigamente. Mas agora não, a solidez às vezes não é estar nesse banco, porque já está há anos, já tem uma história muito grande com esse banco. Não, exatamente. Às vezes é oportunidades de ter mais barato, de não pagar comissões. São esse tipo de análises que é sempre bom e importante terem atenção. Tudo é analisado de forma a que a empresa se torne uma empresa equilibrada, uma empresa que nem pague muito imposto, nem que não pague pouco imposto, mas que tenha aqui um equilíbrio em todos os impostos e em toda na sua estrutura. É verdade, organizacional. Exatamente. E também, principalmente os gestores, que acho que é mesmo importante. E depois aconselhar-se com consultores, com contabilistas, o que for, o que justificar. Exatamente. E depois realmente também há aquela situação é que, imagina, quer investir, é importante verificar perante o mercado que tipo de investimentos podem fazer e que tipo de benefícios, por exemplo, quadros comunitários, projetos de investimento, que é o quadro comunitário agora do 2030, que agora acho que ainda está o anterior, mas os quadros comunitários pode vir a ter benefícios com isso. É esse tipo ter sempre uma noção. Obviamente, se tens uma empresa, a partir da tua área de negócio não vai ser a contabilidade, ou seja, não vai estar dentro de tudo, ou melhor, de todo o leque de opções que tens, não é? E o ideal é sempre perguntar a uma pessoa cujo trabalho deles é aquela especialidade, é aquilo que eles têm que saber, não é? E até mesmo um bocadinho o rigor de realmente, às vezes, as pessoas dizem, não percebo nada, não sei analisar a balança, não sei analisar as contas, não sei analisar nada. Mas, se calhar, aconselhar-se com ele, olha, como é que está
as contas, como é que estão a situação? E o contador explica como é que está. Exatamente, olha, está aqui, está bom aqui, Claro, está bom é ali, isso. olha, preciso ajustarmos aqui, é preciso Claro. cuidar ali. Ou até mesmo dizer, o que é que acha que eu vou fazer uma situação, o que é que acha que é o melhor, aconselhável mais para mim? O melhor para mim, ou o melhor para a minha empresa. Exatamente. É nesse género. Mesmo nós fazer se calhar um grande investimento, por exemplo, uma indústria precisa comprar uma máquina do XPTO, Sim. a empresa não vai ter logo o capital, não é todo para se chegar logo ali à frente, olha, eu vou precisar de fazer um crédito, quais são ou isso, ou por exemplo, opções, ou o que é que eu devo estar atento, algum benefício. Por exemplo, e há benefício, Exatamente. principalmente na indústria, e agora com o novo quadro comunitário vai incidir muito sobre ativos tangíveis, intangíveis, como por exemplo, marketing, por exemplo, novas tecnologias, energias renováveis. É este tipo de panóplia que vai haver agora no futuro. E isso ajuda, se as pessoas que realmente têm indústrias e que querem evoluir a nível tecnológico, até mesmo planeamento de marketing, que é até importante, muito importante o planeamento de marketing, não parece, mas é. Pronto, é mesmo muito importante. E se tiver um benefício de reembolsar algum dinheiro e não pagá-lo na totalidade com o capital próprio, é excelente, não é? E muitas vezes o que é que as empresas fazem? Vou agora aqui investir em marketing e tira capital, né, para fazer investimento em campanhas de marketing, planos de marketing, e depois quando o contabilista chega e vai ver aquilo, deve pensar, fulano, tipo, tens um benefício para isto. Pois é, porque é que não te informaste antes? Porque é que não te contaste? Agora se tem a vez de pagar 100, só pagavas 50 ou 70, e quem tem, por exemplo, produtos novos a introduzir, é sempre uma mais-valia a nível desses projetos. Produtos novos, tecnologicamente, a produtos novos, novas tecnologias, novas máquinas, mais tecnologicamente eficientes, esse tipo de... E agora com a inteligência artificial muito mais, agora isto vai ser ainda... Por isso as empresas também têm que evoluir aqui um bocadinho, e realmente as empresas também estão sempre assim numa evolução. Acompanhar essa evolução, é verdade. Então, resumidamente, uma empresa saudável é uma empresa equilibrada, uma boa gestão, com bom controle de contas, é isso mesmo, e que também possam, não é só controlar e estabilizar. Exatamente. Porque depois a empresa tem como, a maior parte das pessoas, depois aprende isto um bocadinho também, que há o ciclo da empresa, há o ciclo do produto, que chega à maturidade, e depois está estabilizado, e depois até pode cair. O que é que acontece? Acontece que deve ter sempre a noção de que, pronto, imagine que isto já está maturado, que isto já está... Introduzir aqui uma nova situação para melhorar aqui isto. Para dar ali shake, né? Sim. Por isso é que muitas empresas, tu vês até empresas, até por exemplo, mesmo restaurantes e tudo, e é um restaurante tão bom, tinha tantos clientes, mas chegou a um ponto, né, que estagnou, não é? Perdeu um bocadinho, entre aspas, a piada, porque os clientes começaram a ir para coisas novas, coisas mais apelativas. Exatamente, ou seja, não é o facto de estar bom hoje e amanhã e daqui por um mês, não quer dizer que vai estar bom daqui por um ano, não é? E há uma coisa que nós temos que ter a noção, que é assim, uma empresa, para crescer e para nascer, crescer e evoluir, demora. Exatamente. Para cair, é muito rápido. E depois, há outra coisa que uma pessoa às vezes abriu um negócio, tudo bem, já tem alguns anos o negócio ou algum período o negócio. E até tem experiência, né? E realmente tem o negócio. Mas imagina que começa a ter muitas dificuldades. Quando as dificuldades começam a chegar a impostos e esse tipo de coisas, esse tipo de situações, e que não consegue pagar salários e que não consegue pagar impostos e que depois é uma roda viva porque depois é planos prestacionais, deve fechar. Ou investir, ou arranjar alguém que invista, depende, mas deve pensar realmente em fechar, em vez de continuar o ciclo e dizer, pô, antes se calhar está melhor. Depois vou só preciso mais do rol das clientes, eu percebo que as outras clientes que não vão pagar, não é? Eu percebo que realmente foi muitos anos a tentar construir, mas às vezes mais vale ou fechar, ou redimensionar aquilo, ou voltar à reconstrução daquilo, do que realmente estar ali, sempre ali, só para pagar impostos, só para pagar aquilo, não, até nem receberem ordenado às vezes os gestores, que às vezes acontece muito. As empresas pequenas, as microempresas, às vezes só para pagar trabalhadores, pagar impostos e depois até nem retiram dinheiro para eles, não é? É difícil, não tem nada e realmente mais vale a pessoa pensar realmente aquilo que é mesmo importante antes que aquilo entre assim num espiral que depois pode vir a entrar em solvências, depois já credores, é muito complicado. Para mim é realmente analisar aquilo no momento em que já está numa fase
que já não dá mais. Não dá mais. Olha, se cá está bem um conteúdo interessante, para um vídeo futuro falamos aqui um bocadinho das insolvências, não é? Quando a empresa chega a esse ponto, quando entra na espiral e onde é que a espiral geralmente depois termina, fica aqui a... Mas hoje era saudáveis, não é? Hoje era saudáveis. Isso não era saudáveis, isso já era, mas nas outras menos saudáveis. Sim. Já quase moribundas, não é? Mas pronto, Sim. isso já são a especular. Sim, mas a ideia é mesmo essa, é mesmo importante esta Não deixar sequer chegar a esse ponto. não é? Sim. Fazes mais todas as empresas vão ter, não é? E sim, isto lá, as empresas não evoluem, e depois por lá fora. Claro, há uma altura que há uma estabilização, uma maturidade de certas situações da empresa, na estrutura, nos produtos, É por isso que há nos muitas empresas, serviços. porque já se calhar não há muitos, não é? E mantêm-se ali, continuam a ser nomes do mercado e continuam a ser as melhores. Sim. Porque se calhar realmente, pronto, porque são realmente as melhores, não é? Sim. E porque se calhar também não têm grande competição, mas um produto ou um serviço, não é? Que existam muitas empresas, não é? A vender ou a prestar, ou Claro. etc. É preciso ter muito cuidado com isto, porque o nosso produto vai, mas entretanto vai vir outro, assim, vai... mas temos de ter, é isso que tu dizes. Quando eu digo que o importante numa empresa é sempre a envolvente interna, que é a estrutura interna organizacional da empresa, quer a nível financeiro, etc. Nós também temos que olhar sempre para a nossa envolvente externa, quer o mercado, quer os concorrentes, quer os fornecedores, quer os clientes, quer a inflação, quer o governo, quer os impostos, quer esta uma análise geral. Nós temos que ter a noção um bocadinho que existem estas duas vertentes no mundo. Não é só pensar na parte da faturação, não é só olhar para os fornecedores, cobra o Y, pronto. Não, mas assim, não é olhar só para internamente, também tem que olhar para a estrutura, para toda a parte envolvente externa. Exatamente, também para não perder clientes, não é? Sim, e para ter também fornecedores sólidos, para ter clientes sólidos, fidelizar clientes, não é só adquirir, como eu disse, quantidade às vezes não é qualidade. Qualidade, exatamente. Pronto, acho que resumidamente temos aqui o que sim, é uma empresa. Sim, eu estou a dizer que é uma empresa, como deve proceder uma empresa, ou como é que os gestores devem ter em vista uma empresa saudável. Na minha humildade opinião, Exatamente. Devem ter essa situação. Porque é uma empresa saudável, não é só ver o lucro da faturação, mas toda é isso mesmo. Toda a envolvente. É isso mesmo. Pessoal, por hoje então vamos ficar por aqui. Deixem a recomendação de costume, se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, subscrevam o canal e partilhem este vídeo com os vossos amigos que tenham empresas ou que estejam a pensar em abrir empresa ou que sejam até gestores de empresa, porque há tanta coisa e é tão fácil a gente se esquecer de olhar para um determinado tópico, de olharmos para um determinado lado e às vezes é isso que faz sucesso ou o insucesso de muitas empresas. Infelizmente já tinha casos de empresas muito interessantes que tinham realmente bons produtos, bons profissionais e que acabaram se calhar por se perder, por créditos, por ter clientes, ou seja, quantidade e não qualidade de clientes, e olhar para isto tudo é importante. Por hoje nós vamos ficar por aqui, fiquem bem, tchau! Tchau!